Filho amado, respira por um instante e escuta com atenção. Não foi por acaso que você chegou até aqui. Há um cansaço que não vem do corpo, vem da alma. Um cansaço de tentar resolver tudo sozinho, de pensar demais, de orar e logo depois voltar a se preocupar como se Deus não tivesse ouvido. Talvez você esteja vivendo dias em que a ansiedade não te deixa dormir, em que o coração aperta sem explicação, em que o medo do futuro fala mais alto do que a fé. Talvez você tenha perdido algo importante, ou esteja lutando para não perder. Talvez se sinta sozinho, mesmo cercado de pessoas. Ou pior, talvez esteja sentindo o silêncio de Deus, e isso dói mais do que qualquer resposta dura. Pense nisso. Quantas vezes você disse, eu confio em Deus, mas no fundo continuou tentando controlar tudo? Você já se perguntou por que, mesmo orando, jejuando, pedindo direção, nada parece mudar? Por que quanto mais você tenta resolver, mais confuso tudo fica? Por que a paz some exatamente quando você acha que está fazendo a coisa certa? A gente tenta com motivação humana, tenta com força própria, tenta com conselhos, tenta com vídeos, tenta com estratégias, tenta com lógica. Mas o vazio continua. O coração continua inquieto. A mente não para. E então surge aquela pergunta silenciosa. Será que estou fazendo algo errado com Deus? Já passou isso pela sua cabeça? O Espírito Santo hoje quer te mostrar algo profundo e libertador. Confiar em Deus não é o mesmo que tentar resolver por Ele. Confiar é descansar. Tentar é controlar. E enquanto você tenta, Deus espera. Não porque Ele não pode agir, mas porque Ele respeita o lugar que você ocupa. Há respostas que não chegam enquanto você insiste em carregar pesos que nunca foram seus. A palavra de Deus é clara, viva e atual para esse momento da sua vida. Livro de Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração. E não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Percebe isso? Não desconfia um pouco. Não desconfia quando entender. Desconfia de todo o coração. Talvez hoje você esteja tentando salvar um relacionamento, tentando forçar uma porta profissional, tentando acelerar promessas, tentando entender o tempo de Deus, tentando não perder o controle. Mas e se o Espírito Santo estiver te dizendo exatamente agora, pare de tentar e comece a confiar? E se a ansiedade que você sente for o sinal de que você está assumindo um papel que pertence a Deus? E se a paz que você tanto busca só vier quando você soltar o controle? Isso mexe com você? Isso confronta algo aí dentro? Se você ficar até o final deste vídeo, você vai entender por que Deus permite esse esgotamento, por que Ele silencia quando você tenta demais e como a confiança verdadeira libera paz, direção, descanso espiritual e respostas claras. Hoje você vai aprender pela palavra de Deus como sair da ansiedade, como lidar com o medo, como ouvir o Espírito Santo e como viver uma fé que realmente descansa em Deus. Não saia agora. O que Deus vai revelar hoje pode mudar completamente a forma como você ora, decide e vive. E antes de continuar, eu quero te fazer um convite simples, mas poderoso. Se inscreva no canal e ative o sininho, porque todos os dias nós compartilhamos mensagens de fé, esperança, palavra de Deus, Espírito Santo, oração e direção espiritual para fortalecer o seu coração. Ao se inscrever, você não está apenas apoiando o canal, você está dizendo, eu escolho confiar mais em Deus do que tentar sozinho. Fique comigo até o fim. Deus ainda não terminou de falar com você. Há algo mais profundo que o Espírito Santo quer te mostrar a seguir. Quando tentar demais, vira esgotamento espiritual. Filho amado, existe um cansaço que não se resolve com sono.
É quando a alma está exausta de tentar sustentar o que só Deus pode carregar. Você acorda já preocupado, passa o dia com a mente acelerada, deita e o coração continua em alerta. É ansiedade espiritual. É o peso de querer controlar resultados, prazos, pessoas e respostas. E quanto mais você tenta, mais distante a paz parece. Já sentiu isso? A sensação de que está fazendo tudo certo, mas por dentro algo está se quebrando em silêncio? Deus vê esse esgotamento. Ele conhece cada pensamento que você tenta esconder com força e fé aparente. O Espírito Santo sabe quando a sua oração virou esforço, quando a sua fé virou pressão, quando confiar foi substituído por tentar não perder o controle. E aqui está a verdade que liberta. Deus nunca te pediu para carregar o futuro. Ele te pediu para confiar nele hoje. Livro de Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Repara nisso. Descanso para a alma. Não é fuga do problema, é troca de peso. Olha para a vida de Moisés. Ele tentou libertar o povo com força própria e acabou fugindo para o deserto quebrado e confuso. Só quando parou de tentar ser o Salvador e aprendeu a ouvir a voz de Deus no silêncio, o Senhor o levantou com autoridade verdadeira. Davi também viveu isso. Antes de ser rei, tentou sobreviver por si mesmo, se escondeu em cavernas, chorou, teve medo. Mas quando descansou no Senhor, escreveu salmos que até hoje curam corações feridos. Eles venceram não porque tentaram mais, mas porque confiaram mais. A aplicação diária com o Espírito Santo começa aqui. Quando a ansiedade aparecer, pare por um instante e pergunte em oração sincera: Espírito Santo, isso é responsabilidade minha ou eu estou tentando controlar o que pertence a Deus? Entregue conscientemente o controle. Diga em voz baixa, se for preciso: eu escolho confiar. Confiança é uma decisão diária, não um sentimento automático. Quando você ora e logo depois se preocupa, volte e entregue de novo. Isso é vida espiritual prática. Isso é fé viva. Talvez hoje você esteja cansado de tentar salvar um relacionamento, cansado de lutar contra pensamentos de medo, cansado de buscar respostas rápidas para dores profundas. Mas e se esse cansaço for o sinal de que Deus está te chamando para um lugar mais alto? Um lugar de descanso, de fé verdadeira, de dependência real do Espírito Santo? Pense nisso. O que na sua vida está te esgotando porque você insiste em tentar resolver sozinho? Há algo ainda mais profundo que Deus quer te revelar. Porque quando você entende por que o esforço excessivo bloqueia a paz, você começa a enxergar por que Deus permite certos fracassos. E é isso que o Espírito Santo vai te mostrar agora, no próximo ponto. Porque Deus permite que seus planos falhem. Filho amado, uma das dores mais silenciosas da vida cristã é quando algo que você planejou com cuidado simplesmente desmorona. Você orou, pensou, calculou, se esforçou, fez tudo do jeito certo. E mesmo assim, deu errado. Isso gera frustração, confusão espiritual e até culpa. Você começa a se perguntar se ouviu Deus errado, se faltou fé, se errou em algum detalhe invisível. E no fundo do coração surge uma pergunta que quase ninguém tem coragem de dizer em voz alta: por que Deus deixou isso falhar? Já sentiu esse aperto? Essa sensação de ter chegado tão perto e ainda assim perder? Aqui está uma verdade que o Espírito Santo quer gravar em você hoje. Nem todo plano que falha é derrota, muitos são livramento. Deus não permite o fracasso para te punir, mas para te proteger. Quando você tenta conduzir a vida apenas com lógica humana,
mesmo com boas intenções, pode acabar caminhando para lugares que roubariam sua paz, sua fé ou até sua identidade. Livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 9. O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Percebe? Planejar não é pecado. Confiar só no plano é. Veja a história de José. Ele tinha sonhos claros dados por Deus, mas tudo parecia dar errado. Foi rejeitado pelos irmãos, vendido como escravo, acusado injustamente e esquecido na prisão. Humanamente, todos os planos falharam. Mas, espiritualmente, Deus estava alinhando o destino. Se José tivesse permanecido no conforto da casa do pai, nunca governaria o Egito. Foi o caminho quebrado que o levou ao propósito. José venceu não tentando escapar do processo, mas confiando no Deus que estava presente em cada etapa. A aplicação diária com o Espírito Santo aqui é profunda e prática. Quando algo não acontecer como você esperava, não reaja com desespero imediato. Antes de tentar consertar tudo, ore e diga: Espírito Santo, me mostra o que meus olhos não estão vendo. Muitas vezes, a ansiedade surge porque você interpreta o atraso como abandono, quando na verdade é direção. Deus fecha portas que você insistiria em abrir, porque Ele enxerga consequências que você ainda não consegue imaginar. Talvez hoje você esteja lidando com um plano que não deu certo. Um projeto financeiro, um relacionamento, uma mudança, um sonho antigo, e isso está mexendo com sua fé. Mas e se Deus estiver te salvando de algo maior? E se o Espírito Santo estiver te conduzindo para um caminho que exige mais confiança e menos controle? Pense nisso. Você confia em Deus mesmo quando Ele diz não ou só quando Ele diz sim? Há um nível ainda mais profundo nessa jornada. Porque depois que você entende por que Deus permite que seus planos falhem, surge uma revelação essencial. Fé verdadeira não é esforço desesperado, e é exatamente isso que o Espírito Santo quer te mostrar agora. A diferença entre fé verdadeira e esforço desesperado. Filho amado, existe um ponto delicado na caminhada com Deus em que muita gente se confunde sem perceber. É quando o que você chama de fé, na verdade, virou desespero disfarçado de espiritualidade. Você ora, mas com o coração acelerado. Você crê, mas com medo de dar errado. Você declara promessas, mas por dentro está tentando garantir o resultado. Isso cansa, isso rouba a paz, isso transforma a fé em peso. Já percebeu como às vezes, quanto mais você força a fé, menos descanso você sente? O Espírito Santo hoje quer separar duas coisas dentro de você. Fé verdadeira não pressiona Deus. Ela descansa nele. O esforço desesperado nasce do medo de perder o controle. A fé nasce da certeza de que Deus já está no controle. Livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Repara nisso. Fundamento firme, não ansiedade. Não correria interior. Fé sustenta. Desespero consome. Olhe para a vida de Abraão. Deus prometeu um filho, mas o tempo passou, a espera doeu, e Abraão tentou ajudar a promessa a acontecer do seu jeito. O resultado foi conflito, dor e consequências que atravessaram gerações. Só quando ele aprendeu a confiar plenamente, mesmo contra toda a lógica humana, Deus cumpriu exatamente o que havia prometido. Abraão venceu quando parou de tentar produzir a promessa e passou a confiar no Deus que prometeu. Isso te confronta? Talvez hoje você esteja tentando acelerar algo que só Deus pode gerar no tempo certo. A aplicação diária com o Espírito Santo aqui é simples, mas profunda. Quando você perceber seu coração inquieto após a oração, não siga tentando resolver. Pare, respire e diga: Espírito Santo, eu escolho descansar na tua vontade.
Fé prática é confiar mesmo quando a mente quer respostas imediatas. É continuar obedecendo mesmo sem sinais visíveis. É não tomar decisões movidas pelo medo, mas pela paz. A Bíblia diz que Deus não é Deus de confusão, mas de paz. Se o que você chama de fé está te deixando confuso, algo precisa ser ajustado. Talvez você esteja chamando de fé algo que no fundo é medo de perder, medo de errar, medo de esperar. Mas e se hoje Deus estiver te convidando a viver uma fé mais madura? Uma fé que não precisa controlar resultados, nem convencer Deus de nada? Pense nisso. Você confia em Deus pelo que Ele é ou apenas pelo que você espera receber? Existe algo ainda mais profundo nessa jornada de confiança. Porque muitas vezes Deus permite o silêncio justamente para ensinar você a confiar sem sentir. E é isso que o Espírito Santo quer te revelar no próximo ponto. O perigo espiritual de querer entender tudo. Filho amado, a mente humana tem uma necessidade constante de explicações. Você quer saber o porquê, o quando, o como e o que vai acontecer depois. E quando essas respostas não vêm, o coração entra em alerta, a ansiedade cresce e a fé começa a oscilar. Tentar entender tudo parece prudente, mas espiritualmente pode se tornar uma armadilha. Porque há momentos em que buscar controle pela compreensão impede você de experimentar a paz da confiança. Já percebeu como pensar demais quase nunca traz descanso? O Espírito Santo hoje te alerta com amor. Nem tudo que Deus faz será explicado, mas tudo o que Ele faz é fiel. Quando você exige respostas antes de confiar, acaba colocando limites humanos na ação divina. Livro de Isaías, capítulo 55, versículos 8 e 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Isso muda tudo. Deus não age dentro da sua lógica, Ele age acima dela. Jó viveu esse confronto profundo. Ele perdeu tudo sem entender nada. Amigos tentaram explicar. Ele mesmo tentou argumentar. Mas nenhuma resposta humana foi suficiente. Só quando Jó se rendeu e reconheceu que não precisava entender tudo para confiar, Deus restaurou sua vida de forma sobrenatural. Jó venceu quando trocou explicação por reverência. Isso fala com você? Talvez hoje você esteja exigindo de Deus respostas que Ele ainda não quer te dar, porque o que Ele quer primeiro é a sua confiança. A aplicação diária com o Espírito Santo aqui é prática e libertadora. Quando sua mente começar a criar cenários, perguntas e medos, transforme isso em oração simples. Espírito Santo, eu não entendo, mas eu confio. Não lute contra o mistério, descanse nele. Fé madura não precisa de controle mental para existir. Ela se sustenta na certeza do caráter de Deus. E quando você solta a necessidade de entender tudo, algo poderoso acontece. A paz começa a ocupar o lugar da ansiedade. Talvez hoje você esteja tentando entender uma perda, um atraso, um silêncio, uma mudança inesperada. Mas e se Deus estiver te conduzindo para um nível mais profundo de fé? Um nível em que você confia mesmo sem respostas, mesmo sem sinais, mesmo sem garantias humanas? Pense nisso. Você confia em Deus apenas quando entende o caminho ou confia também quando o caminho é invisível? Há algo ainda mais sensível que o Espírito Santo quer te revelar. Porque muitas vezes o silêncio de Deus não é ausência, é ensino. E é isso que Ele vai te mostrar agora no próximo ponto. Quando Deus fica em silêncio para te ensinar a confiar. Filho amado, poucas coisas doem tanto quanto orar e não ouvir resposta. Você fala com Deus, chora na presença dEle, pede direção, pede sinal, pede socorro, e o céu parece em silêncio. Esse silêncio machuca
confunde e testa profundamente a fé. A mente começa a questionar: será que Deus se afastou? Será que Ele não se importa? Será que eu errei? O silêncio de Deus não é vazio, mas o coração humano muitas vezes não sabe lidar com ele. Já viveu essa sensação de abandono espiritual, mesmo continuando fiel? O Espírito Santo quer te revelar uma verdade que muda tudo. O silêncio de Deus nunca é rejeição, é preparação. Deus se cala não porque deixou de amar, mas porque está te ensinando a confiar sem depender de emoções, sinais ou confirmações externas. Livro de Salmos, capítulo 46, versículo 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. Repara nisso. Aquietar não é desistir, é confiar em silêncio, é descansar mesmo quando o coração quer respostas imediatas. Maria, mãe de Jesus, viveu longos períodos de silêncio após receber a maior promessa da história. Anos se passaram sem explicações, sem milagres visíveis, sem confirmações constantes. Ela guardava tudo no coração. E foi exatamente essa confiança silenciosa que a sustentou até o cumprimento da promessa. Maria não tentou controlar o tempo de Deus. Ela confiou. E Deus agiu no tempo perfeito. Isso fala com você? Talvez hoje você esteja sendo chamado a guardar no coração aquilo que ainda não entende. A aplicação diária com o Espírito Santo aqui é profunda e curadora. Quando Deus parecer em silêncio, não preencha esse espaço com ansiedade, decisões precipitadas ou tentativas humanas. Preencha com presença. Separe momentos de silêncio consciente com Deus. Respire. Fique. Ouça o Espírito Santo dentro de você. Diga: mesmo em silêncio, eu confio. Esse exercício diário fortalece a fé, acalma a mente e alinha o coração. O silêncio tratado com fé se transforma em maturidade espiritual. Talvez hoje você esteja vivendo um período em que Deus não responde como antes. Mas e se isso não for afastamento, e sim um convite para um relacionamento mais profundo? Um relacionamento onde você confia não pelo que sente, mas pelo que sabe sobre quem Deus é? Pense nisso. Se Deus ficasse em silêncio hoje, você ainda permaneceria? Existe algo ainda mais libertador que o Espírito Santo quer te mostrar. Porque quando você aprende a confiar no silêncio, você descobre o poder de soltar o controle. E é isso que Deus vai revelar agora no próximo ponto. O Espírito Santo só age plenamente quando você solta o controle. Filho amado, existe um ponto decisivo na vida espiritual em que Deus espera você soltar o que nunca foi seu para carregar. O controle parece proteção, mas por dentro ele aprisiona. Você tenta prever tudo, garantir tudo, evitar erros, antecipar dores e, sem perceber, vive em constante tensão. O coração nunca descansa porque sempre há algo dependendo de você. Já sentiu essa pressão silenciosa? A sensação de que, se você não fizer algo agora, tudo pode dar errado. O Espírito Santo age com liberdade onde há rendição verdadeira. Enquanto você segura o controle, ele respeita. Enquanto você insiste em decidir tudo sozinho, ele espera. Mas quando você solta, quando entrega de verdade, algo sobrenatural acontece. Livro de Romanos, capítulo 8, versículo 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Repara nisso, guiados, não empurrados. Deus não força a direção, ele conduz quem confia. Pedro viveu esse confronto no mar. Enquanto tentou andar sobre as águas, olhando para o vento e para as ondas, começou a afundar. O medo assumiu o controle. Mas quando olhou para Jesus e clamou, foi sustentado. Pedro não afundou por falta de fé inicial, mas por tentar controlar a situação com os olhos humanos. Ele foi salvo quando soltou o controle e confiou novamente em quem o havia chamado.
Isso fala com você? Talvez hoje você esteja olhando mais para as circunstâncias do que para Deus. A aplicação diária com o Espírito Santo começa com um gesto simples e poderoso. Entrega consciente. Todos os dias, ao acordar, diga em oração: Espírito Santo, eu entrego o controle deste dia em tuas mãos. Ao longo do dia, quando a ansiedade voltar, repita: soltar o controle não é passividade, é confiança ativa. É fazer o que cabe a você e deixar o resultado nas mãos de Deus. É escolher a paz em vez da obsessão por respostas. Talvez você esteja tentando controlar pessoas, resultados, sentimentos ou o tempo de Deus. Mas e se hoje o Espírito Santo estiver te chamando para um nível mais profundo de liberdade? Um lugar onde você não precisa garantir nada, porque Deus já está cuidando de tudo? Pense nisso. O que mudaria na sua vida se você realmente soltasse o controle hoje? Há algo ainda mais revelador nessa jornada. Porque quanto mais você tenta controlar, mais distante a paz parece. E é isso que o Espírito Santo vai te mostrar agora, no próximo ponto. Porque quanto mais você tenta, mais distante a paz parece. Filho amado, a paz não foge de você por acaso. Muitas vezes, ela se afasta exatamente quando o coração entra em modo de sobrevivência. Você tenta resolver, tenta prever, tenta se antecipar, tenta não errar, e a mente não descansa. A ansiedade cresce, o corpo sente, o espírito pesa. É como correr atrás de algo que parece sempre um passo à frente. Já percebeu isso? Quanto mais você tenta segurar tudo, menos paz sobra dentro de você. O Espírito Santo quer te mostrar hoje que a paz não nasce do controle, nasce da confiança. Quando você tenta garantir resultados, o medo se torna o combustível das decisões, e decisões movidas pelo medo sempre roubam a paz. Livro de Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Repara nisso. A paz vem depois da entrega, não antes. Ela guarda o coração quando você para de tentar controlar. Elias viveu um momento assim. Depois de grandes vitórias espirituais, ele entrou em exaustão, medo e fuga. Tentou sobreviver por si mesmo e perdeu a paz. Só quando parou, descansou e ouviu a voz suave de Deus, foi restaurado. Deus não falou no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo. Falou no silêncio. Elias reencontrou a paz quando deixou de tentar lutar sozinho e voltou a confiar na direção de Deus. Isso toca o seu coração. Talvez hoje você esteja cansado porque está lutando batalhas que não são suas. A aplicação diária com o Espírito Santo aqui é prática e transformadora. Sempre que sentir a paz se afastar, pare e pergunte: o que eu estou tentando controlar agora? Entregue isso em oração específica. Nomeie o medo. Diga: Espírito Santo, eu entrego essa ansiedade, essa decisão, esse futuro. A paz não depende de tudo dar certo, mas de você saber quem está cuidando de tudo. Com o tempo, você vai perceber. Quando confia, a paz volta. Quando tenta controlar, ela se afasta. Talvez hoje você esteja buscando paz em soluções rápidas, distrações ou excesso de informação. Mas e se a verdadeira paz estiver esperando você soltar o controle? Pense nisso. O que você precisaria entregar agora para a paz de Deus voltar a guardar o seu coração? Há algo ainda mais encorajador que o Espírito Santo quer te mostrar. Porque a Bíblia está cheia de pessoas que pararam de tentar e viram Deus agir de forma poderosa. E é isso que ele vai te revelar agora no próximo ponto. Pessoas da Bíblia que pararam de tentar e viram Deus agir. Filho amado,
A palavra de Deus não esconde as falhas humanas. Pelo contrário, ela revela como Deus age quando o ser humano para de tentar resolver tudo sozinho e decide confiar. A Bíblia está cheia de histórias de pessoas comuns, cheias de medo e limitações, que só viram o sobrenatural quando abriram mão do controle. Isso não é coincidência, é princípio espiritual. Você já percebeu como Deus age com mais força quando a força humana se esgota? Moisés tentou libertar o povo com a própria mão e falhou. Fugiu para o deserto quebrado, frustrado, sem identidade. Anos depois, quando já não confiava em si mesmo, Deus o chamou. Foi no momento em que Moisés não se sentia capaz que o poder de Deus se manifestou plenamente. Livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 12. E disse Deus: certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Deus não disse: confie na sua habilidade. Disse: eu estarei com você. Isso muda tudo. Gideão também viveu isso. Ele tentou se esconder, se diminuir, se justificar. Sentia-se fraco, pequeno, incapaz. Mas quando parou de confiar na própria força e obedeceu à voz de Deus, mesmo com medo, venceu batalhas impossíveis. Livro de Juízes, capítulo 6, versículo 16. Porquanto eu hei de ser contigo, e tu ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Gideão venceu não porque tentou mais, mas porque confiou mais. A aplicação diária com o Espírito Santo aqui é poderosa. Pare de comparar sua fé com a dos outros. Pare de achar que você precisa ser forte o tempo todo. Em oração, diga: Espírito Santo, eu reconheço minhas limitações. Essa confissão não te enfraquece, ela te posiciona. Deus age com poder onde há humildade e confiança. Quando você para de tentar parecer forte, Deus começa a agir forte por você. Talvez hoje você esteja se sentindo pequeno, inseguro, incapaz de avançar. Mas e se exatamente esse lugar for o ponto onde Deus quer agir? Pense nisso. E se a sua fraqueza não for o problema, mas o cenário perfeito para a glória de Deus se manifestar? Há algo ainda mais profundo que o Espírito Santo quer revelar. Porque por trás da necessidade de controle existe um medo escondido que precisa ser curado. E é isso que Deus vai te mostrar agora no próximo ponto. Medo escondido por trás da necessidade de controle. Filho amado, por trás de toda tentativa excessiva de controlar a vida, existe um medo que nem sempre você admite. Medo de perder, medo de errar, medo de ser ferido de novo. Medo de ficar sem resposta, medo de não ser cuidado. O controle nasce quando o coração não se sente seguro. E enquanto esse medo governa, a alma vive em alerta constante. Você tenta organizar tudo para não sofrer, mas acaba sofrendo ainda mais. Já percebeu como o medo se disfarça de prudência espiritual? O Espírito Santo hoje quer tocar exatamente nesse lugar sensível. Deus não te chamou para viver dominado pelo medo, mas guiado pela confiança. Livro de 2ª Carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Repara nisso. O medo não vem de Deus. Quando ele dirige suas decisões, algo está fora do alinhamento espiritual. Confiar é um ato de coragem espiritual. Controlar é uma tentativa de se proteger da dor futura. Sara viveu esse conflito interior. Ela ouviu a promessa, mas teve medo do tempo passar, medo de não acontecer, medo de confiar. Tentou controlar o processo e sofreu consequências emocionais profundas. Só quando Deus interveio, apesar das tentativas humanas, a promessa se cumpriu. Deus foi fiel mesmo quando a confiança falhou. Isso fala com você? Talvez hoje você esteja tentando controlar porque, no fundo, tem medo de se decepcionar novamente. A aplicação diária com o Espírito Santo aqui começa com uma oração honesta.
Em vez de pedir respostas imediatas, diga: Espírito Santo, revela o medo que está por trás do meu controle. Quando você nomeia o medo, ele perde força. Entregue esse medo em oração específica. Confiança cresce quando você permite que Deus cure feridas antigas que ainda influenciam suas decisões atuais. Fé prática é escolher confiar mesmo tremendo por dentro. Talvez hoje você esteja tentando controlar porque foi ferido no passado, porque perdeu algo importante, porque já confiou e doeu. Mas e se Deus estiver te convidando a confiar de novo, não nas pessoas, não nas circunstâncias, mas nele? Pense nisso. O que você está tentando controlar hoje, que na verdade revela um medo que Deus quer curar? Há algo ainda mais transformador que o Espírito Santo quer te mostrar. Porque quando você escolhe confiar hoje, algo poderoso começa a mudar dentro e fora de você. E é isso que Deus vai te revelar agora no próximo ponto. O que muda espiritualmente quando você escolhe confiar hoje. Filho amado, a confiança não muda apenas situações externas. Ela começa transformando você por dentro. Quando você escolhe confiar em Deus de verdade, algo silencioso, porém profundo, acontece na sua alma. A ansiedade perde força, a mente desacelera, o coração para de lutar contra o tempo. Você continua vivendo, trabalhando, decidindo, mas sem aquele peso constante de ter que garantir tudo. Já sentiu essa diferença? Quando você confia, o fardo fica mais leve, mesmo que as circunstâncias ainda não tenham mudado. O Espírito Santo age primeiro no interior antes de agir ao redor. Quando você confia, ele alinha seus pensamentos, suas emoções e suas decisões. Livro de Salmos, capítulo 37, versículos 5 e 6. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. E ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu juízo como o meio-dia. Percebe a ordem espiritual? Entrega, confia e Deus age, não é o contrário. A mudança começa quando você solta. Daniel viveu isso de forma clara. Mesmo diante de ameaça, perseguição e risco de morte, ele escolheu confiar. Não tentou manipular a situação, não negociou princípios, não se escondeu, continuou orando com confiança. E Deus honrou essa postura. Daniel entrou na cova dos leões com paz e saiu com testemunho. A confiança não livrou Daniel da prova, mas o sustentou dentro dela. Isso fala com você? Talvez hoje você esteja tentando evitar a luta, quando Deus quer te sustentar nela. A aplicação diária com o Espírito Santo aqui é viver um dia de cada vez com entrega consciente. Pela manhã, entregue seus planos. Durante o dia, entregue suas reações. À noite, entregue suas preocupações. Confiança se pratica no cotidiano, não apenas em grandes decisões. Quando você escolhe confiar hoje, algo muda espiritualmente. Você para de lutar contra Deus e começa a caminhar com Ele. Talvez você esteja esperando tudo se resolver para então confiar. Mas e se Deus estiver esperando você confiar para então agir? Pense nisso. O que mudaria na sua vida se hoje você escolhesse confiar, mesmo sem garantias visíveis? Há ainda algo essencial que o Espírito Santo quer te ensinar. Porque confiança verdadeira não é apenas uma decisão pontual, é uma prática diária. E é isso que Deus vai te mostrar agora no próximo ponto. Como praticar a confiança diária com o Espírito Santo. Filho amado, confiar em Deus não é um evento isolado, é uma prática diária. Não acontece apenas nos grandes momentos de crise, mas nas pequenas escolhas que você faz todos os dias. É quando você acorda e decide entregar o dia antes mesmo de saber o que vai enfrentar. É quando a notícia ruim chega e, em vez de reagir com desespero, você respira e ora. A confiança verdadeira se constrói no cotidiano, no simples, no invisível. Já pensou que muitos milagres começam em decisões silenciosas de fé?
O Espírito Santo não quer que você confie apenas quando sente vontade. Ele quer te ensinar a confiar quando tudo dentro de você quer controlar. Livro de Salmos, capítulo 55, versículo 22. Lança o teu cuidado sobre o Senhor e Ele te susterá. Nunca permitirá que o justo seja abalado. Repara nisso. Lançar é um ato contínuo. Não é uma vez só. É toda vez que o peso volta, você lança de novo. Deus sustenta quem entrega. Jesus nos deixou o maior exemplo de confiança diária. Mesmo sendo o Filho de Deus, ele separava momentos para estar a sós com o Pai, orar, ouvir, alinhar o coração. Antes das decisões, antes das dores, antes da cruz, Jesus confiou. No Getsêmani, ele não tentou fugir do plano. Ele disse: Pai, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Ali a confiança venceu o medo. Isso fala com você? Talvez hoje você esteja tentando fugir de algo que Deus quer te fortalecer para enfrentar. A aplicação diária com o Espírito Santo é criar pequenos hábitos espirituais de entrega. Ao acordar, diga: Espírito Santo, guia meus passos hoje. Durante o dia, quando a ansiedade aparecer, pare por alguns segundos e entregue novamente. À noite, agradeça, mesmo sem todas as respostas. A confiança cresce quando você inclui Deus em cada detalhe, não só nas emergências. Fé prática é constância, não intensidade momentânea. Talvez você ache que confiar é difícil demais. Mas e se Deus estiver te mostrando que a confiança se aprende passo a passo, dia após dia? Pense nisso. O que mudaria se você começasse a praticar a confiança hoje, não como teoria, mas como estilo de vida? Agora, tudo o que você ouviu até aqui nos leva a um fechamento poderoso. Porque quando você para de tentar e aprende a confiar, Deus começa a agir de forma clara e sobrenatural. E é isso que o Espírito Santo vai selar agora na conclusão final. Quando você para de tentar, Deus começa a agir. Filho amado, tudo o que o Espírito Santo te mostrou até aqui aponta para uma única verdade libertadora. Deus nunca te pediu para carregar o peso que só Ele pode sustentar. Você aprendeu que o esgotamento nasce da tentativa constante de controlar, que planos frustrados muitas vezes são proteção divina, que fé verdadeira descansa, que nem tudo precisa ser entendido, que o silêncio de Deus ensina a maturidade, que soltar o controle libera a ação do Espírito Santo, que a paz se afasta quando o medo governa e que confiar muda você antes de mudar as circunstâncias. Isso não é teoria espiritual, é vida real, é transformação interior. Quando você começa a confiar de verdade, algo profundo acontece no coração. A mente desacelera, a ansiedade perde autoridade, o medo já não decide por você. Você passa a viver com mais paz, mesmo em meio às lutas. Confiar não significa que os problemas desaparecem imediatamente, mas significa que eles já não te dominam. O Espírito Santo passa a guiar suas escolhas, seus passos e até o seu silêncio. E isso muda tudo. Livro de Isaías, capítulo 26, versículo 3. Tu conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Paz perfeita não vem de controle, vem de confiança. Talvez hoje você perceba que passou tempo demais tentando resolver tudo sozinho, tentando ser forte o tempo todo, tentando antecipar dores que nem chegaram. Mas Deus te trouxe até aqui para te lembrar que você não está só. Ele cuida de você. Ele vê o que você não vê. Ele trabalha mesmo quando você descansa. E quando você escolhe confiar, mesmo com medo, mesmo sem respostas, algo começa a se alinhar no mundo espiritual. Portas certas se abrem, pesos desnecessários caem, a fé se fortalece. Vamos orar juntos, com simplicidade e verdade. Senhor, eu te agradeço porque tu me lembraste hoje que eu não preciso carregar tudo sozinho.
Eu entrego o controle, o medo, a ansiedade e o futuro em tuas mãos. Espírito Santo, me ensina a confiar quando eu não entender, a descansar quando eu quiser tentar e a permanecer quando o silêncio vier. Eu escolho confiar em ti. Amém. Guarda isso no seu coração. Quando tudo parece fora do seu controle, é exatamente aí que Deus começa a agir com poder. Porque quando você para de tentar, Deus assume o lugar que sempre foi dele. Se essa mensagem falou com você, não guarde só para si. Compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho e permaneça conectado. Todos os dias há uma palavra de fé, esperança, Espírito Santo, Bíblia e direção espiritual esperando por você. Porque quando tudo parece perdido, é nesse momento que Deus começa a agir.